E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. Vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre o capítulo 1156 do mangá de One Piece, chamado Idol, que é um capítulo meio fanservice, mas que tem muita coisa para ser falado. Inclusive, uma popular teoria entra em ação. E para bater esse papo aqui comigo estão eles, Carioca e Strácia. E aí, gente? Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais a bordo do Sunny. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos começar um capítulo aquele gostosinho de ler, cheio de Muito bom. fanservicezinho. Exatamente. Então, Strácia, pode começar aí, sem a sua amada história de capa, né? Vambora. Graças a Deus, a nossa, né? Todo o fandom do One Piece ama essa história de capa. Mas bem, o capítulo na verdade começa, que eu achei muito legal, foi com uma capa dupla aí, linda, né? Dos paralelos que a gente tem dos novos Reis dos Piratas com os antigos Reis dos Piratas, né? Então com o Sanji fazendo um paralelo com o Gaban, o Zoro com o Rayleigh e o Luffy com o Roger, né? Então a gente começa com isso, só reafirmando aí o que a gente sempre conversa aqui no capítulo, nos nossos vídeos aí, falando que o Oda adora fazer esse paralelismo, ele praticamente deixa isso cada vez mais claro. Sanji Haki do Rei, de novo. De novo. O Oda tá nessa fase agora que ele não quer mais esperar que o Twitter fale as coisas. Ele já joga. Vocês Ele querem já que eu comprova. bote os três juntos e paralela? Toma. Exatamente. E assim, a Nami não me surpreenderia também ter, viu? Ela estar numa posição diferente do restante do bando me faz crer que o Oda quer dizer alguma coisa com isso. Não sei, mas Coitado isso do parece. Sop. O Sop, ele entrou no bando junto com esses três aqui. Os três estão gigantes e ele tá lá pequenininho. Puta que o Oda também deve odiar o Sop, velho. Mano, assim, é que eu acho que ele tinha uma expectativa muito maior pra trabalhar os personagens. Eu sempre falo isso, né? Uhum. E eu acho que ele não dá conta. Eu acho que é muito difícil ele conseguir andar com a história, contar todo o background do mundo e ainda ter que fazer o Usopp se destacar, né? É. Dito isso, Nami Haki do Rei também. Né, é na Mineirona. Nami Nerona, com certeza. Bem, aí o capítulo começa, né? Então a gente começa aí o primeiro capítulo sem o selo de data, né, que o Oda tava usando nos últimos capítulos. Eles só soltam naquela época e havia idols no mar, né? Pra quem não sabe o que é idols é uma coisa bem asiática, né? São aquelas as bandas de K-pop lá, aquelas BTS. referências. Exatamente, são os que eles chamam de idols. E aí a gente vê, né, que é uma voz feminina, quase que romântica, né? Estão sendo atacados por piratas e coraçãozinho, né? E aí elas ficam, por que vocês não estão revidando, seus inúteis? Levaram tudo da gente, os homens são os inúteis, estão fortes, vocês nem tentaram revidar, como vamos continuar revivendo a partir de agora em diante? E aí a gente vê, né, que essas idols, né, todo mundo ficava meio que apaixonados por elas, e eles não conseguiam fazer muita coisa, que até a Marinha tinha problema de lidar com elas, porque quando eles iam atacar, eles também sofriam esse charming, né, delas aí, um ataque de charming. E aí, o narrador volta falando que o nome delas eram as piratas Kuja, vindas do exótico País das Mulheres, que a gente já conhece bem, né, a Amazon Lily lá atrás, lá no finalzinho ali depois do pós-time skip, a gente já foi apresentado algumas delas, e Porra, que elas começando eram por uma... aqui, é lindo isso que o Oda, é o que a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, que é um começo de fanservice, mas, tipo assim, é porque ele tava indo numa linha de raciocínio e ele começa completamente fora disso. Tacar as piratas cuja aqui e o que vai vir depois é muito, tipo, jogado. Mas é um não tem service que a gente ligação. adora. É, não tem ligação. Mas é uma parada que, tipo, o Carioca até falou, né? Você achou que foi o capítulo de fanservice? Eu falei, a metade dele, sim, quando chega nos Piratas Rocks já muda um pouquinho. Mas, porra, foi um presentaço do Oda, porque a gente tá vendo basicamente um dia comum do Roger, do bando do Roger, trombando as piratas Kuja, que eram muito mais aparentemente presentes na pirataria do que elas são hoje. Tá ligado? E cheio de personagens que a gente já conhecia, só que a gente não tinha visto nessa época aqui. Então, é um fanservice, mas é um baita de um presente. E assim, mais pra frente neste capítulo, eu vou falar da teoria de Crocodile ser mãe do Luffy, tá? Porque assim, não riam tanto agora, tá? Quando eu chegar com Não, os não tô argumentos aqui, rindo vocês disso. me. Você falou que o Crocodile é o pai do Luffy, eu já pensei que é uma Não, loucura, né? não.
Não, o Crocodile é mãe do Luffy. Tem um ratinho aí. Essa teoria aí é das antigas, hein? Das Só quem antigas. é Então, o terceiro hardcore sabe. Não, e vocês vão ver daqui a pouco. Puta merda, bora. Bem, aí a gente continua com o narrador contando um pouco sobre elas, né, que elas eram fortes e lindas, piratas femininas, da quais era proibido a entrada de homens. E aí todo mundo fica, ai, tô cansada de sempre ser assim. Eu bem que gostaria de poder arrancar de mim toda essa beleza. E a gente vê a Gloriosa, né? E aí, pra quem não lembra quem é a Gloriosa, eu vou... Marcola, vou te mandar algumas imagens, depois se quiser mandar, que eu separei da Gloriosa. Ela é uma senhorinha. Ela é uma senhorinha em Amazon Lily. Ela tá segurando ali o bastão das cujas lá, das cobras cujas. E tá totalmente senhorinha. E ela tava no auge aí do hype da beleza, né? Uhum. E aí todo mundo elogiando a beleza dela, gloriosa. E ela era a imperatriz daquele momento, né? E detalhe que ela fala, né? Que queria arrancar a beleza dela. Tipo, ela queria não ter essa beleza. Ela pediu e foi ouvida, né? Porque ela tá velha, coitada. Achar que tem a mesma idade dela e tá bem diferente, né? É aquela parada que eles falam das cujas. Quem teve a doença do amor, mas teve o amor correspondido, verdadeiro, ficou igual a Shaq. Quem passou por isso, mas não teve o amor correspondido, ficou igual a vovó Neon. Então, boa, Hancock, você se cuide, viu? É bom o Luffy aceitar ficar com você, que senão você tá fudido. Mas eu tô achando que pelos paralelos aqui, fião, vai dar ruim pra ela. E aí, a gente vê as piratas cujas todas felizes, quando mesmo elas sofrem o efeito da beleza da imperatriz, né? E aí a gente vê a Tritoma, né? A Tritoma é uma personagem que até então eu pesquisei aqui, eu não tinha encontrado sobre ela, só acho que algum comentáriozinho. Que ela é mostrando quantas as cartas que ela recebeu. Vamos guardar isso daí pra daqui a pouco. Porra, velho, olha essa cara, vai tomar no cu, velho. Não tem como não, pode seguir. E aí ela, mostrando que elas recebem várias cartas de admiradores e tal, e ela recebeu um pouquinho, e atrás tem um monte de carta, lá, aqueles roda-roda lá do Silvio Santos, pra jogar pra cima. E aí ela pergunta, mas pra quem é aquela pilha ali de trás, né? E ela fala, são pra Shaq-sama. E aí a Shaq-sama, ela recebeu tipo 100 vezes mais, tipo, é muita coisa. Ela fica meio puta, porque ela que é capitã, né? O que vem nessa dualidade também, né? Dela falar, eu quero ser a mais bonita, mas pô, eu não recebo menos carta, né? Sim. E aí todo mundo ainda fica impactado com a beleza dela, e ao fundo elas percebem que o navio tá se aproximando delas, né? E aí quando elas vêm com mais calma e veem quem é o navio dele, o rei dos piratas. Goldie Roger aparece no fundo, mano, com as suas bandeirolas ali, suas Jolly Rogers muito lindas, né? E ele já chega cascando nas cujas, né? Fala, já desistam, nós vamos me entregar, a gente veio pegar a imediata. A Shakuyaku. Treinei falar esse nome certo. E aí, a gente vê, né, que na verdade a Gloriosa era apaixonada pelo Roger, né? Ela fala, vocês continuam sendo um descarado, falando nisso, mesmo eu te amando, né? E aí a gente vê o embate entre as piratas, e a gente vê que todos os piratas homens ali do bando do Roger são afetados, né, principalmente pela beleza delas, e aí a gente vê que começa a sair a Shaq, todo mundo entra em polvorosa, e aí a gente vem com o narrador. Na presença dela, flores se despedaçavam. Pássaros esqueciam como cantar, e as pessoas começavam a brigar, e a gente vê a briga entre alguns dos bandos, e a gente vê ele, nosso querido Gaban, indo pra cima da Shaq, né, tentando vencer ela, e ela com uma bica na cabeça dele. Ela dá um pau nele, velho. Nos dois, né? E ele cai de primeira, né, e a gente vê que ele é afetado pela habilidade dela também, dessa beleza aí, e aí... E vem o comentário que até mesmo os fortes agiam de maneira vergonhosa diante da sua realeza, sua beleza. E aí a gente vê que ela, mesmo olhando pro Roger, todo mundo apaixonado com ela, ela fala, tô nem aí pra vocês. Né? Comentários, peraí. Primeiro, alguém disse uma vez, né, falado aqui, alguém disse uma vez que cada movimento dela era pura tentação, e o Oda, ele se supera pra desenhar as cujas, mas ele se superou mais pra desenhar a Shaq, mano. Na moral, ela parece a Hancock nesse que ela dá o chute no Roger aqui. Então, mas ela parece muito a
Robin também, né? É, A Robin então. pré-time skip Ah, com o nariz o Oda, o menor. forte dele não é desenhar mulher, né? Todas são É, iguais, né? Isso já é eu vou uma falar, coisa. eu vou falar mais da Tritoma depois, que eu acho realmente que é a mãe do Luffy, mas as pessoas ficam tipo, mas toda personagem mulher parece o Luffy com cabelo longo, não sei o que. Mas a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Mas antes aqui, porra, é real, assim, o que ele fez aqui com a Shaq, mano, é diferente. E até o Roger ficou um otário. Aí que tá. A gente falou de paralelo, você falou de paralelo, mas o Roger ficou de um jeito que o Luffy não fica na presença da Hancock, por exemplo. Mas eu ia fazer Não, esse mas aí que tá, o comentário mais paralelo pra não é com a frente. Shaq. Nem O com a, paralelo não, é com a Gloriosa. é com a Gloriosa. Mas o Roger foi afetado por beleza de uma mulher. O Luffy não é afetado. Tipo, a Hancock é o equivalente a Shaq do tempo atual. A mulher mais linda do mundo. Ela não afeta o Luffy, tá ligado? E não tem É que nenhuma outra que afeta. Tem a Margareth tava lá, que o povo fala que percebendo teve isso mais também, química com o Luffy do que qualquer um. Mas, porra. assim, eu tava percebendo isso também, só que do meu ponto de vista, o Oda sempre tenta mostrar assim, o que que eles são iguais e o que que eles são diferentes. Por exemplo, quando mais pra frente no capítulo que vai chegar o Garp, é uma coisa que eu percebi que é uma diferença, né? O Garp lutando no soco, igual o Luffy, Uhum. enquanto ele luta de espada. Que o Luffy, É, quando foi lutar de espada, foi uma vergonha, né? foi ridículo. Então, E, eu e, acho que essa- deixa e esse claro, né? capítulo. Eu acho que esse capítulo é o que mostrou mais diferença do Roger com o Luffy. Até hoje. Porque a maioria eram paralelos reais, iguais, assim, parecidos. E esse Sim. vai pra esse outro lado que o Carioca falou mesmo. Não, e assim, o único paralelo que é muito parecido é do Gaban, porque até o do Rayleigh é um pouco diferente também, aí a gente vai entrar nele daqui a pouco. Pior que não é não, o Rayleigh é o Zoro. O Zoro ia agir desse jeito que o Rayleigh agiu, eu acho. Não, mas não sei se... sei lá. Mano, eu acho que exatamente assim. É só lembrar do que a Hiyori fez com ele, a irmã do Momonosuke. Foi igualzinho, mano. Quando ela abraça ele, ele fica meio sem graça, meio coradinho assim, mas ele fica meio. Caralho. Inclusive tinha gente fazendo o paralelo da Hiyori com o Zoro e da Shaki com o Gaban também. O que faz Aí eu acho sentido. que é o que dá, é que assim, o Roger, ele tá mais velho, né? Ele é mais velho que o Luffy, né? Uhum. O Luffy é novão, É, ainda tem 17 anos. O que dá tesão no Luffy é sair no soco, no Roger é mulher. exatamente. É mesmo, o Luffy vai crescer daqui a pouco. Talvez a Hancock tenha uma chance, ó. Quem sabe, né? Bem, aí eles continuam ainda nesse embate, e aí a gente vê, né, a verdade, né, que ela fala pra pegar todo o tesouro e toda a comida que tem ali no barco, e a gente vê que até o Roger é afetado, né, tem um quadrinho pequenininho com ele tá com os olhinhos de coração, que a habilidade dela era tão poderosa que até ela era afetada. E a gente percebe que o Rayleigh não é afetado. Ele é assim, ele dá uma É, batalhada, né, e é. aí quando ela até fala, né, Ray-san, deve ser difícil pra você, né? E aí ela fala assim, tô cercado de idiotas e dá uma Ele piscadinha responde. pro Rayleigh. E aí ele fica meio choquezinho, né? Aí E aí ele quebra também, essa piscadinha aí, fião, quebra todo é, mundo. Eu me surpreendi dele não ter largado o Roger nessa hora aí e não casar com ela. ó, o assistidor de hentai. O... Sai fora, toma no seu cu. Mas Ele então, não pra quem negou, não tá? lembra também, quem é a Shaq Tá ela maluco, aparece porra? lá em Sabaori, né? Ela é a barman ali do bar, né? Que eles É usam a que de tá com o ponto de Rayleigh. encontro. Ela é a mulher do Rayleigh, né? Isso já foi falado, então essa interaçãozinha romântica deles aí vai ter um futuro duradouro e Aí, tudo ó, o mais. Oda falou que não sabe escrever romance, escreveu um baita romance. Só com esses 3 quadrinhos de Mano, não interação dos dois romance. aqui, foi muito. Foi daorinha, velho. Mó Isso não é legal, um velho. romance, velho. Ah, lógico que é, caralho. A gente já sabe que os dois vão ficar juntos, tá ligado? Aí ele coloca essa interaçãozinha aqui muito foda, velho. Ah, E vai. o Rayleigh fura o olho do Roger, né? Uhum. Eu quero ter que assistir mais comédia romântica pra entender o que é um romance. Não, porra, isso aqui é um romance, caralho. É um Ah, romance mano, vai, nível eu vou Oda de te- romance. O Oda não vai escrever É romance o muito Não é máximo um que o romance, Oda romance é uma consegue. história, né, velho? É o O foco- máximo que o Oda acontece, é uma Mas, piscadela. não, mas tem toda a história por trás. Elas terem que ficar com a pessoa que elas amam, tal, não sei o que. Tem um monte de coisa atrás da cultura das Kuja que amplia essa piscadinha dela, entendeu? Mano, mas isso Um... não é, não é uma história de romance, entendeu? Foi só uma ceninha ali, velho, deles se Não, mas não conhecendo. tô... Não, a história dos dois completa. Melhor do que Crepúsculo ainda. Ah, vai. Tudo Qualquer bem, né? coisa é Mas melhor aí não é que muito difícil, né, irmão? Esses dias eu tava lendo a revista Caras, era melhor que Crepúsculo. Aí você vai O... ser xingado. Ah, mas pode ser, por favor, me xinguem mais. Hum. Bem, aí a história continua, né? E avisam a gloriosa Sama que a Marinha tá chegando.
E aí, a gente escuta que a Marinha também começa a falar que é o Roger e as Kuja, elas estão ali. Todo mundo, vamos tirar uma foto pra tentar ganhar um dinheiro, tal, alguma coisa assim. E ela continua falando, peguem toda a comida dos caras, não deixa nada. E eles ficam putos, falam, deixa um pouco de comida pra gente. E aí o Roger já se prepara, vamos fugir também, preparem pra içar a vela. E aí, alguém comenta, Roger, esse navio é do Garp. E ele fala, o quê? Retiro o que eu disse. Vamos pro pau. Muito foda. E a gente vê um close bem legal, né, do Roger e do Garp, né, de um frente contra o outro. O Roger o Garp bem novinho aí, né? O cabelo tava até ainda totalmente preto. E confiante. E aí a gente vê, né, o nome dos dois, tal, títulos. Ele ainda era vice-almirante. E aí fala que ele foi mais tarde conhecido como herói da Marinha e avô do Luffy, né? E a gente vê os dois dando um clash muito irado aqui, o golpe, né? O golpe que Eu citei. O golpe que meu Deus, que o Garp usa é o Genkotsu Meteor, que é um golpe que ele já usou antes, né? Se eu não me engano. Punho de meteoro, alguma coisa assim. Tá escrito aqui embaixo. E aí o Roger usa o Aramitama. E aí que significa espírito selvagem, né? E bem irado, assim, esses dois socos. Os dois levando um pouco de dano, né? Mas aí parece que o Roger toma uma moqueta na cara lá, Luffy, né? Faz aqueles biquinhos que eles fazem quando levam um soco na cara. O Roger levou um soco, o Garp levou um soco aí mais no corpo, né? Levou a espadada no corpo, saiu sangue da boca dele aqui. Tipo assim, são os dois imprudentes ao máximo, né? Indo todo abertão pra porrada. Isso eu achei muito foda. O Roger queria ir embora porque não queria entrar em confronto com a Marinha pra não perder tempo, né? Mas quando ele vê que é o Garp, ele fica. É animal, mano. Achei muito foda tudo isso. E aí a gente vem com o narrador, né? Roger, Garp e Rox, essas figuras lendárias da grande era dos piratas, lutavam frequentemente nessa época quando eram jovens de sangue quente. E aí a gente vê que as Kujas estão metendo o pé, né? E aí a gente vem com o narrador de novo. Enquanto isso, a popularidade das Kujas era incrível. Elas se tornaram uma parte essencial da história dessa época. Irmã, aguente firme, porque a Gloriosa tem uma crise nervosa. E aí todo mundo fala, e aí o narrador continua, né? Como elas eram as idols de todo mundo, seus cartazes de procurados eram vendidos a preços altos. Então era comum pessoas tirarem fotos escondidas e se perseguirem. E tempos depois, Shakuyaku, agora com o título de Imperatriz, alcançou um nível de fama jamais visto. Sabe o que é foda disso? É que quando ela conhece o Luffy, ela fala que o Garp costumava perseguir ela também, né? Seu avô já me deu muita dor de cabeça quando eu era pirata, tal, não sei o que, achei muito louco. E a Gloriosa vai acabar indo pros Piratas Rocks, né? Acho que é isso que vai acontecer. Como a Shaq já é mais bonita que ela, talvez a mais bonita de todas tenha esse cargo de capitã das Piratas Kuja. E como a Gloriosa perdeu esse posto, ela vai meio que acabar indo pros Rocks porque ela não quer mais ficar aí. Porque será que vai rolar um Dave Back Fight? Pode ser também. Pode ser também. Elas perderem a Gloriosa no Dave Back Fight e aí a Shaq assumir. Eu tenho um ponto também que eu tava comentando com o Straça antes, que apesar de ser um fanservice, eu acho que o Oda ele quer se livrar de uma certa maneira de introduzir coisas que ele falou antigamente. Então, tipo, ele falou dessas piratas e ele tá colocando agora na história pra mostrar a interação, que elas eram fodas e tal. Mas eu ainda sinto que ele deve colocar elas num momento da história mais importante, tipo, em algum acontecimento mais importante. Porque assim, mesmo botando essa briguinha deles com os piratas do Roger, é só pra dar uma escala de poder, né? Elas ainda não apareceram em nenhum acontecimento. Nem citadas foram. E eu acho que isso é uma coisa importante pra acontecer, porque do jeito que ele tá falando aqui, elas eram muito fodas. Então eu acho que faz sentido elas... pode ser até uma participação pequena, mas estarem em algum momento da história importante. Exato. Então, e assim, força por força, o Roger provavelmente não, né? Ele é mais forte que a Shaco. Só que ela inutilizou ele numa luta, né? Então, assim, elas têm os seus meios de combate os seus aqui. Recursos, né? Os seus recursos que coloca elas num nível altíssimo pra essa época. E talvez ele esteja tentando preparar algo pra Hancock fazer no futuro. Eu não duvido que a Hancock acabe
ela tem um bando muito forte, ela tem território, ela é uma pirata muito bem preparada, se você for comparar com outros Shichibukai, tipo o Mihawk que andava sozinho. O Crocodile que depois que perdeu a Alabasta ali também ficou meio sem rumo. Ela é muito bem estruturada, ela ainda pode causar muita coisa, e ela é uma pirata que levaria todos os seus se o Luffy precisasse, né? Então, talvez esteja preparando algo nesse sentido, talvez ela acabe se juntando com o Bug na Cross Guild, isso eu acho. Ela é a das Shichibukai que eu vejo com mais dificuldade de acabar entrando pra lá, por mais que eu ache que todos os antigos Shichibukai vão acabar fazendo parte da Cross Guild, assim como tá acontecendo com o Rox aqui nessa época que a gente tá vendo no flashback. Ela é o que eu vejo com mais dificuldade disso acontecer. Mas ele colocar as Kuja aqui realmente pode indicar algo mesmo. E eu achei muito foda esse service aqui, tá? Antes da gente mudar pro Zebek, eu quero trazer a teoria então da Tritoma. Deixa eu só, antes de entrar na Tritoma rapidinho, eu acho que as Kuja ainda vão aparecer nesse flashback. Nessa segunda parte do Rox aí, porque esse flashback termina com o Rox indo pra algum lugar. Não me pareceu que vai ficar por ali. Essa história, eu acho que o Oda vai contar. Entendeu? Sim. Então eu acho que ele vai dar sequência pra onde para esse capítulo. E eu acho que ele dando sequência, último, ele tem que eu acho que talvez elas, né? Eu acho que eles vão, talvez façam parte desse próximo passo e essa introdução só pra mostrar nível de poder. Ó, elas batem de frente com o Roger, por isso que elas vão se encontrar aqui com o Shebeck também em algum momento. Então eu acho que vai ser alguma coisa desse gênero. Mas manda aí. E é um capítulo cheio de lendas, né? O bagulho chama Idol e que termina essa parte falando que a Shaq alcançou um título de fama, um nível de fama jamais visto, né? Então, eu acredito que ele vai mostrar isso, vai mostrar como que a Gloriosa foi parar nos Rocks. Elas têm até certa conexão com aquele outro lado. Agora vamos pra Tritoma. A teoria do Crocodile mãe do Luffy, ela existe desde o Ivankov falando pro Crocodile: se você não ficar quietinho na sua, eu conto seu segredo, né? E o Crocodile ficou bem puto. Tipo assim, muita gente acredita que Ivankov não ia usar uma mudança de gênero pra chantagear alguém, né? Mas essa teoria é uma teoria que ora é meme, ora nem tanto. E eu acredito que esse é o momento mais nem tanto que essa teoria chegou de fazer sentido. E vamos falar da Tritoma, então. Aqui nós temos a Tritoma, que é a Imperatriz Pirata entre a Hancock e a Gloriosa. Ou seja, a idade dela bate para ser mãe do Luffy. Começa por aí. Segundo, o Oda já tinha dito em um SBS que ele já desenhou a mãe do Luffy. Ele não tinha dito se ela tinha aparecido, ele não tinha dito nada, ele falou, já desenhei a mãe do Luffy. Então a gente parte do pressuposto que ela já tinha aparecido na história. Ele já tinha desenhado a Tritoma numa história, num SBS. Quando perguntaram das Imperatrizes Kuja, ele desenhou ela pra mostrar quem era a Imperatriz Kuja antes da Hancock. Então, um pouquinho mais velha, né? Exato. Então isso também bate. Tem outra. Porque assim, não é só a aparência. Você fala, ela é igualzinho o Luffy, ela é mãe do Luffy, aí vem os caras. Mas todas as mulheres de One Piece é um Luffy de cabelo longo. Não é assim. E além da aparência, tem diversas outras coisas. Ela era a Imperatriz Pirata quando a Hancock e as irmãs foram sequestradas e foram pra Terra Sagrada de Marijoa. Certo? E é dito que ela morreu da doença do amor. A doença lá, tipo assim, morreu de doença, tá escrito no SBS dela lá, que ela aparece. E aí a gente parte do pressuposto que é essa doença que atinge as mulheres de Amazon Lily, né? Como a Hancock estava sumida e ela era a imperatriz, estava sumida não, tinha sido sequestrada pelos nobres e ela era a imperatriz, cabia a ela ir resgatá-la. Pra você resgatar alguém que foi sequestrado pelos dragões celestiais, os Tenryubitos, faria sentido você ir atrás ou ter a ajuda do exército revolucionário. A gente sabe que quem resgatou a Hancock foi o Fisher Tiger, né, que era o líder lá do bando do Jinbe, mas o passo mais óbvio para você começar a buscar, a tentar salvá-las, é você ir atrás do exército revolucionário. Então, neste ponto, ela conheceria o Dragon, certo? Eles podem ter tido alguma relação ali, porque a gente, percebendo o padrão, a gente percebe também que as principais de Amazon Lily se apaixonam por pessoas grandiosas. Então aqui com a Gloriosa foi o Roger, com a Shaq foi o Rei Lee, com a Hancock foi o Luffy, então faria sentido com a Tritoma ser o Dragon. Até pela margem de idade, tudo combina.
E aí eles podem ter tido um caso, ela teve um filho, só que a coisa mais importante do Dragon não é esse lado de romance, de família, nada, é o exército revolucionário. Então ele não ficou com ela pode ter sido abandonada e acabou sendo vítima da doença aí do coração, e acabou morrendo, da doença do amor e acabou morrendo. E tem aquele outro negócio de não poder entrar crianças, bebês homens em Amazon Lily. Então, quando a mulher de Amazon Lily tá grávida, elas saem da ilha. Todas que ficam grávidas saem da ilha. E se você tem uma menina, você volta com a menina pra ilha. Se você tem um menino, ou você deixa o menino em alguma ilha próxima, ou você fica fora de lá com ele. Tá? Até por isso tem gente achando que achar que ter ficado fora, além de dela ter tido o Rayleigh, também pode ajudar a ela ser mãe do Mihawk. Esse é assunto para outra teoria, outro momento. Talvez eu até traga um pouquinho no final do vídeo. Então, mas tudo isso. Uma outra coisa que pode ter acontecido, e aí a teoria do Crocodile começa a fazer um pouco de sentido, por mais que eu não ache, tá, gente? Eu vou mais pro lado do meme mesmo. Mas é bom a gente falar pela piada também. É que, se o Dragon se apaixonou pela Tritoma, meteu um boneco nela, certo? Luffy vai nascer. Você pode falar isso? Não, Luffy nasceu. Pode, cara. Eles se apaixonaram e o Luffy nasceu. E o Dragon, sabendo que ele é o homem mais procurado do mundo, ele meio que tentou proteger os dois. Dar a Tritoma como morta por uma doença, sem entrar muito em detalhes, e usar outro aliado dele, do Exército Revolucionário, para mudar o gênero dela e transformar ela em um cara, não é algo tão absurdo assim. Ivankov está no Exército Revolucionário também. Então ele poderia, pra disfarçar... Aí, tá vendo? Crocodile é a mãe do Luffy. Ele poderia, pra proteger a Tritoma, por ela ter um filho do Dragon, o homem mais procurado do mundo, mudar o sexo dela e ela virou um Crocodile, tá? Tipo assim, pode acontecer. Isso aqui não aconteceu nesse momento. Você tá levando muito a sério, eu tô achando que você acredita. Não. Eu tô falando o que faz sentido da piada. E isso não aconteceu na hora desse flashback que a gente tá lendo. Porque a Tritoma aqui ainda não é imperatriz. Isso aconteceu muito tempo depois. A Hancock não era nem nascida aqui. O Dragon, ele provavelmente nessa época ele estava na marinha. Né? Ele era o filho do Garp que tentou seguir os passos do pai. A gente sabe que ele foi marinheiro antes de formar o exército revolucionário. Isso teria acontecido muito tempo depois aqui. A Hancock foi sequestrada cerca de 12 anos antes do nascimento do Luffy. E ela tem 12 anos a mais que o Luffy. Cerca de 12 também. Então, outras datas que vão combinando, que vão batendo. Eu acredito que a Tritoma pode realmente ser a mãe do Luffy, mas que ela morreu. Essa outra parte do Dragon mudar a identidade dela pra proteger ela, eu vejo, se isso acontecesse, seria muita forçação de barra, porque ela é imperatriz de Amazon Lily, ela consegue se defender. Mas o filho não poderia entrar lá. E o filho não, porque é um homem, e o filho não poderia ficar com o Dragon, porque o Dragon tem outras fitas pra resolver. Pai ausente e One Piece tem de monte. Então, é o que mais tem, na verdade. Então eu acredito realmente que, pra salvar a Hancock sequestrada, ela conheceu o Dragon, eles tiveram um caso, o Luffy nasceu, ela não conseguiu ficar com ele, porque ele tinha outros propósitos da vida dele que ele queria fazer e tal, não foi um amor correspondido, ela acabou sendo afetada pela doença do amor aí, né? Uma doença que, sei lá, é meio diferente, porque ela morreu enquanto a Gloriosa virou a Vovó Neon, por exemplo. Talvez tenha alguma coisa a ver também com gravidez. Se você fica grávida, por exemplo, e tem um filho homem, você morre. Sabe? Porque tem uma coisa que o pessoal tava repercutindo, que é um quadro que fala que só mulheres nascem em Amazon Lily. Então, se a mãe sai e quando tem filho, se for mulher, ela volta, só mulher, bebê nasce em Amazon Lily realmente, ou entre Amazon Lily. Agora, se ela tem um homem e ela morre por conta disso, né? Aí é mais um pouco da mitologia perigosa dessa ilha, das Piratas Kuge e tudo mais. Então, são muitas coisas, principalmente a combinação de datas, motivação para ela acabar encontrando o Dragon em certo momento. Tudo isso existe. Então, a aparência dela ser idêntica do Luffy... Esse quadro que tá Tritoma, Imperatriz de Amazon Lily, 2 gerações no futuro, mano, é
ela é o Luffy aqui com o cabelo mais longo, assim, muito mais do que qualquer outra personagem. Resumo, Tá? Luffy de eu vou te- cabelo. Mas assim, mas tem muita coincidência, tem muita coisa que dá pra fazer, então Não. realmente eu acho que é ela. E aí tem muita gente falando, mas o Oda falou que não ia apresentar a mãe do Luffy. Não, o pessoal, isso é foda. As pessoas, elas veem alguma citação em algum lugar ou inventam alguma coisa e pra justificar elas colocam, o Oda disse em SBS. Gente, não é assim que funciona não, velho. Vocês não podem ficar inventando coisa de qualquer canto, o Oda disse em SBS. É fácil de pesquisar um SBS pra achar o que o Oda disse e o que o Oda não disse. E mesmo assim, eu quero. Deixa eu só complementar. Por mais que eu acho que tem coisas dessa teoria que eu não concordo, mas tem coisas que eu concordo. Cara, o cara pode mudar de ideia. É. Não sei se vocês sabem disso, mas o Oda desenhou a história com os Yonkou direto. O Shichibukai, toda essa parte veio depois. Bem depois. Exato. Tipo assim, Então ele não. depois, né? Então ele não tinha essa ideia na cabeça. Às vezes ele tem uma outra ideia. Bem, a única parte que eu gosto da teoria inteira é o fato de ela morrer no nascimento. E ela não. O Dragon tava. Talvez ela não. O Dragon nem sabia na época que ele tinha filho. Entendeu? Pode ser. Ela teve o filho, ela deu na mão do Garp e o Garp se virou. Aí o Dragão ficou sabendo depois que ele tinha um filho lá e o filho já tava adulto. Ele falou: deixa esse menino lá, meu pai cuidou desse porra aí, deixa ele lá. Essa parte eu gosto. Mas, vou te falar, por mais que eu gosto da teoria do Crocodile pelo meme também, porque eu achei hilária. Mas, tipo, pra mim. Não, eu também não acredito na teoria do crocodilo. Acho bizarro, acho isso bizarro. Não, o Crocodile é mulher, eu acho. Isso eu acho fato. Mãe do Luffy, eu acho que não. Não. Fato que é mulher, mãe do Luffy, acho que não. Mas vamos lá. Fato, gente, vocês estão loucos, crocodilo. Vocês são loucos. Não, isso pra mim é Crocodile fato. é mulher? Tenho certeza absoluta. Não acho. Eu tenho certeza não acho. absoluta. Não, que isso. Sim, ele vai ficar com o Mihawk no final. Mano, verdade, se tem uma teoria de One Piece que eu acredito, é essa, mano. Essa é a mais clássica das clássicas. Mano, essa é absurda. Mas é verdade, mano. Não, eu sei, mas é absurda de boa, assim, de clássica mesmo. Mas uma coisa qualquer pessoa que começa a ver One Piece tem essa teoria do crocodilo na cabeça. Mais uma coisa que eu defendo também, pensando aí no outro lado da galera, o fato da gente querer a mãe do Luffy não quer dizer que o Oda vai colocar. A gente pode terminar o One Piece sem saber quem é a mãe do Luffy, isso não importar. O Oda respondeu um SBS falando que ele já desenhou ela, mano. Não é que ele vai colocar. Ele já disse também que a história não é sobre paternidade, não é sobre maternidade, então ela não seria tão relevante na história. Uma imperatriz de Amazon Lily que simplesmente morreu e era diante da Hancock, ela não é relevante pra história. Mas a gente fala que, pra mim, aí tem outra coisa que é muito falada quando cita essa teoria da tritoma nessa última semana, foi muito falada. Toda mulher nova que aparece é mãe do Luffy. Não, até hoje eu não tinha visto uma que me convencesse tanto quanto essa. O Crocodile. Até hoje eu nunca tinha jogado uma teoria de mãe do Luffy, a não ser citado o Crocodile, mãe do Luffy aí, que é clássica. Não, eu uma não brincadeira, uma zoeira. Não, Marcola, não vou não falei. Eu juro pra você, eu vou ouvir todos os nossos capítulos, porque eu tenho certeza que teve Você já falou. Eu já ouvi você falando. Eu vou achar, não duvido das minhas capacidades, mano. Eu vou achar. Eu sei do que eu falo. Eu vou achar, e quando eu achar, nós vamos fazer, Será? eu vou fazer uma petição na internet pra você pedir desculpa por essa fala. Eu banco as minhas falas, eu não falei nunca de outra personagem que eu falo, é mãe do Luffy. Não. Ainda mais com essa quantidade de detalhe, de evidência que bate, de data, de situações. Porra, ela é a mãe do Luffy, mano. Olha a carinha dela, olha que fofa, velho. Porra, é a mãe do Luffy. Bom, pode seguir, mas tá? Eu acho que esse é o ponto que a Straça pegou, é verdade. E eu gosto mais desse jeito. Mano, independente se for ou não a mãe do Luffy, é pra ela ser uma pessoa que não tenha uma relevância chave na história. Que a gente falou do Bug da última vez, que ele é o filho do Shebeck. Mano, essa é a pior cagada do mundo, tá ligado? A mãe do Luffy... Mas essa é oficial, quase. Sei lá, é a Imu-sama. Puta, aí... não dá. Aí e se Imu-sama for mãe do Luffy? Exato. Nem fudendo, Imu-sama deve ter 1000 anos, velho. Você é louco? Não, mas daí? Ela não pode ter filho? Poxa, Não, depois de 900 anos ter um filho? Não. Mas é isso que ela é velha. É desenho. Se ela for tipo a Otama lá, não, a Hiyori lá que fica viajando no tempo lá, como é que é o nome da mulher do Oden? A que viaja no tempo lá?
E se ela Mano, viaja no... Ah, Só porque ela tem 1000 anos, é. ela não pode ter filho no desenho. Mano, One Piece Possível, literalmente pode acontecer qualquer coisa. É, E eu ainda É, acho, tá bom. eu ainda sou a favor de uma teoria aqui do Oda. Ele lê tudo que acontece na internet e aí ele fala, vou fazer diferente. Então vocês gostam dessa teoria? Ele fala, vou fazer essa aqui, plau. Vocês Foda-se, vou gostam inventar uma dessa? coisa Vou nova. fazer essa, plau. Então É, assim, ele ele... pode estar só pregando uma peça realmente jogando a Tritoma. Só que assim, que faz muito sentido pelas épocas, pela aparência, pelas situações, faz. Não, Então, beleza. Mas pode até ser. Eu acho que pode ser. Ele pode falar que ela é a que Monk é o Garp, né? Mas, tipo, porra, mano, foda-se. O problema pra mim é ela ser relevante pra história. E aí o Luffy ser o cara da fruta de borracha, porque ela é a descendente do não sei o que, sabe? Aí eu acho Não, paia. mas relevante ela não é. Tipo assim, ela é uma imperatriz pirata, Não que é é uma até imperatriz agora. É o cuja. momento, né? Não, ela é uma imperatriz cuja que morreu. E é isso. A Shaq a gente já tinha visto antes de aparecer aqui no auge. A Gloriosa a gente já tinha visto antes de aparecer no auge. A gente tá vendo a época da Hancock de Imperatriz. A Imperatriz menos relevante dessas é ela. Porque ela não foi citada em nenhum momento, ela não É, apareceu em nenhum até momento, ela tá agora, aparecendo né? agora. E outra coisa, se você olha, por exemplo, o Ace e o Roger, parecido fisicamente. Vários, né? O Barba Negra com o Zebek, o Bug com o Zebek, tudo parecido. O Shanks com o Garlin lá. O Luffy não tem nada a ver com o Dragon, velho. E aí aparece uma mulher com essa cara aqui, porra. Não, tudo bem. Aí, tudo bem. Mas é que, mano, eu acho que o ponto é que pode ser mesmo, né? Mas tem que entender como o Oda vai amarrar isso. Tipo, Sim. realmente ela é relevante pra história ou não. Acho que ele tem que tomar cuidado. Tipo, tem que ter esse cuidado porque eu acho muito pai. Tipo, o Bug, a graça dele era justamente ele ser o cagão. Agora ele vai ser um personagem que tem, que, tipo, dá uma importância a mais pra ele que não tinha necessidade, entendeu? É a mesma coisa que o Sim. Luffy, ele ser um escolhido. A graça do Luffy, pra mim, ele era ser uma cara que ele se virava com o poder ruim que ele tinha. E agora o cara virou um deus agora, né? Literalmente. Então, Ah, mas por muito tempo foi assim. exato. Essa era, pra mim, essa era a graça do Luffy. Entendeu? Ele Tipo se assim, ele virava. adaptou a fruta dele e tudo que ele fez até o Gear 4. É que o Gear 4 já tem um pouco de hack lá. Mas o Gear 2 e o Gear 3 é só usando o corpo de borracha dele. É uma Exato. coisa que, por exemplo, a gente nunca viu o Reed Richards, que é o equivalente do Luffy na Marvel, fazer. E ele é visto como o maior gênio do mundo. Ele não teve essa criatividade pra fazer o sangue dele bombear mais rápido, pra ele ficar mais veloz, por exemplo. Tá ligado? Sim, sim. Então. Mas é isso aí mesmo. Agora vamos pra parte 2 do capítulo, que aí já sai um pouco do service e continua a história que tava tendo, não? vamos. Boa. Então a gente aí tem um salto, né, de localização, na verdade. Voltamos para o BAF. E aí a gente vê, né, que o Loki tentou entrar no barco dos caras e o barco virou e ele caiu e ele começou a afundar. O que É, é ele tentou ir interessante, sozinho, né? né? Não, então, mas Atrás. o que é interessante, ele começou a afundar porque ele não sabe nadar. E ele não sabe nadar porque É. ele já tem uma fruta. Puta. Essa é boa, viu? Deixou no É, ar. pode ser. Puta, É, mano. deixou no ar mesmo. Mano, segue o capítulo. Eu pensei no negócio agora, mas segue o capítulo. Segue o capítulo. Nossa, vai, manda. Não, E não, não. aí. Deixa passar, porque aí quando passar o quadro, aí eu falo. Aham. Tá, não esquece, hein? Não, não vou, E não aí vou, não todo vou. mundo começou a falar que, sinceramente, chegaram a pensar duas vezes antes de salvar ele, que isso mostra o quão ruim foi o comportamento do Loki enquanto você esteve fora, e aí a gente vê o Harald, né, pedindo desculpa e agradecendo por terem salvo, e mostrando preocupação pelo filho, né. E aí a E a gente vê Ida a também, né? Ida, não, a Ida metendo um louco nos caras. Vocês deviam ter ajudado sem pensar duas vezes. O que vocês fariam se o Loki morresse? E aí o Harald tenta dar uma acalmada nela, ela fala, e daí, se abandonarem o Loki, vocês 100 vezes. E aí o Loki, daquele jeito já dele, que eu já tenho até um pouco de dó pra falar agora, né? Ele fica. Eu nunca disse que queria ajuda. E aí os caras ficam, olha o que esse moleque tá falando, desaforado do caramba. E aí ela continua, né? Ai, a mãe dele não tá mais aqui, o pai tá sempre ocupado. Ela fala, você deve se sentir solitário, né? E aí ele já mete um cala a boca, velha. Ah, E ela se oferece pra morar com ele, o que a gente tinha falado, né? Não, pra ele morar com eles. A gente tinha falado nisso. É. E aí, É, tanto porque ele. seria muito melhor pra ele.
Muito. Ah, é. É meio tarde essa ideia, né? Mas beleza. É. Aí os dois falam não, né? Ele e o Rasputin. E ela fala, e ele já começa a meter o louco na Ida. Ida, você só quer fingir pra ser minha mãe, pra ir morar no castelo, você só quer dinheiro. Aí o Rajirudin já vai partir pra cima dele. Aí ele fala, Loki, o Harald fala, né, Loki, você não pode dizer uma coisa dessas. Peça desculpas, você não tem ideia do que a Ida tem passado. E a gente vê a Ida lá cagando pra isso, só falando que crianças são tão fofas. E aí a gente vê que tem uma criancinha, né, a Mota chorando. E ela fala, olha como o jeito que o Loki fala com você e tal. Aí ela fala, que gentil. E aí o Loki já putaço de novo fala, eu não aguento mais esse lugar. Todo mundo é um mundo de fracassado. Não passam de lixos. Eu quero ser livre como o Rox. E aí a gente vê, né, que depois, todas as vezes que os Rox vinham tentar recrutar o Harald, que a gente já viu como uma coisa que foi corriqueira aí, né, o Loki se implorava pra juntar a tripulação dele, mas nunca recebeu aprovação. E aí ele fica, vocês devem estar aliviados, né? Eu finalmente vou pro mar. Eu odeio tanto vocês quanto vocês me odeiam. E aí a gente tem mais um corte e mais um salto agora pra ilha do Hashinosu, né? Logo depois ali, né, dos meses depois da tomada da Ilha dos Piratas Rocks, a gente vê alguém chegando, né? Quem é você? E aí ele já fala, quero me juntar aos Piratas Rocks. Aí todo mundo dá risada, que sonhar mesmo. Ah, você nunca vai conhecer ele, né? E o ele tá entre duas bolinhas aí pra ideia ser enfatizada. E a gente vê os Piratas Rocks são um grupo de estrelas do mal. Tá vendo aquela montanha ali? Parece um peixe. Dizem que eles estão lá. Se quiser conhecê-los, vá em frente. Quanto mais para o interior da ilha você for, pior o pessoal vai ficando. Boa sorte chegando lá. Toma um empurrãozinho. Deixa o contato em paz. E aí a gente vê Kyo, mais tarde conhecido como Machado de Prata. Pra quem também não sabe, ele apareceu numa história de cabo, esse Machado de Prata, só que não nessa versão. Numa versão de armadurinha, com uma roupinha, com machado de prata. Ele apareceu todo desenhado, né? E aí a gente descobre que... Pode falar. Não era muito interessante, né? Não era muito interessante só. Esse design tá muito mais insano, né? Muito mais foda. E esse X se lembra quem? O X? No peito? Esse X no peito, no olho. Não lembra um pouco o Drake? O Smoker. É, o Drake. Não, me lembra o Smoker. Mas e o X-Drake? Tem um X no queixo. É, também tem o X no queixo. Ah, é, o X no queixo. No queixo. Nossa, não tinha visto. Caralho. É o pai. É mesmo, mano. É o Drake. É a mãe. Não sei se... não sei se é filho, mas parece um pouco o Smoker também, se você parar pra pensar. Pode ser que seja alguma referência aí também que a gente tenha, né? Ou pode ser nada também. É. Mas, o Xzinho do Drake é mesmo, mano. Caralho. É pai. Não tinha reparado isso, não. E aí, É pai. A gente fica sabendo que esse Kyo é o rival do Chique, né? E ele quer fazer parte. E aí ele já joga 2 bolonas lá pra cima. E aí a gente descobre que, na verdade, ele que fez os olhos da caveira, né? De Hashinosu. Não é ele, não. Mas parece que é ele. Não, ele, tipo assim, tem uma gritaria lá e os caras falam, tem que abrir esses buracos. Foi o Zebek, E aí o Shebex também já aparece aí todo pomposo, né? Trincado de forte. Não lembro de ver um personagem tão rasgado igual ele, isso é louco. Tá parecendo o Júlio Balestrinho. Ah, não, mas o rasgado assim, o Kaido era forte. Rasgado. Não, você é louco. O Zoro, porra. Ah, o Zoro não é assim. O Zoro tá só de camisa. Você é louco, velho. O Zoro treinando. O Zoro tem mais peito do que muita mina de One Piece. Já fizeram essa medição já. Ah, que mano. A Nami não é. É demais pra mim ouvir isso, velho. Não, a Nami não. A Nami tem mais. Só que fizeram já. Muita. A Nami tem aquela regra, né? Cada arco aumenta o número do sutiã da Nami. Mas o Zoro é top 5 bustos de One Piece. Dos personagens com altura normal. E aí a gente vem, né, pro Rox falando acho que é uma das maiores afirmações aí desse capítulo, né? Tem 2 Akuma no Mi que eu quero. Uma delas provavelmente está em Elbaf. E ela só vai mostrar seu verdadeiro poder se Harald a comer. Então, é isso que eu tinha pensado. Você não falou que o Loki caiu na água e não conseguia nadar? Uhum. E se isso for o erro do Shebeck, que deu tudo errado pra ele? Ele foi com o Harald, achando que o Harald tem o poder da fruta. O poder da fruta tá com o Loki, ele não sabia, ele não recrutou o Loki. Ele só falou não pro Loki. Tanto que era uma criança, né? Uhum. Porque a fruta tá com o Loki. Ele deu uma de Luffy, comeu a fruta, tá ligado? Escondido, alguma coisa assim. Ele ficou lá no castelo basicamente sozinho, né?
Por um Tanto bom que tempo. assim, a gente não conhece a força dele, né? A gente não sabe. E Sim. provavelmente ele tem essa E Akuma no Mi. outra. E talvez essa Akuma no Mi seja, não sei se uma Akuma no Mi necessária para chegar na última ilha, provavelmente não, porque o Roger chegou, mas tipo, uma coisa bem chave, porque só pode um gigante de sangue ancestral comer, né? Pra funcionar. Então, isso aí tem várias implicações em como as frutas funcionam. Já combina também com a situação da Hancock, por exemplo. Que a fruta dela funcionaria para uma pessoa que não é tão bonita assim, Exato, não tá ligado? funcionaria. Por exemplo, a fruta da Yamato, que é de um espírito protetor de Wano. Funcionaria tão bem fora de Wano? Tipo assim, ela vai continuar tendo os poderes, é uma zona mitológica. Funciona tão bem fora de Wano? E aí, uma coisa que eu tinha falado na época que foi revelada a fruta do Luffy, de que assim, talvez os poderes de Nika estejam mais fortes nele quando as pessoas estão precisando de libertação, tá ligado? E aí isso daí pode ter implicação em diversas outras frutas. E essa afirmação dele é muito foda porque a Ele gente não vê dê. no capítulo que eu... Hã? Funciona e não dê. Não, mas é porque a gente não É. sabe os Um outros D a fruta usuários da ficaria mais fruta. forte. Hã? A gente não sabe os outros usuários. Eu acho que já tiveram vários usuários da Akuma no São Mi do 3. Luffy. Hã? São 3 usuários. Do Luffy? Não, da fruta do Luffy, sim. Não, não, não. O 3 Não, que a acho gente que Nika conhece. não era A usuário. gente não sabe quantas pessoas já usaram essa fruta. Pra mim são Porque 3. assim, é falado que Joy a Boy? fruta do Luffy há 800 anos não desperta. É diferente de não ter usuário. Entendeu? Ah, mas não usaram. Exato. Diz que não teve. Não, acho que Então. teve. E eu acho que seria super interessante mostrar as pessoas que tiveram, usaram e só eram de borracha, tá ligado? Tanto que ela pegou o nome da borracha porque ninguém conseguia despertar ela, entendeu? E aí, por que não conseguiu? Porque aquela- é condição especial pra uma pessoa feliz, uma pessoa do bem, o escolhido é ruim, né? Um D. pode ser. Mas, Mas aí funcionaria Então, eu não o sei- Barba Negra, então. Ele seria o... Não, mas talvez ela despertaria nele porque ele é um D. E os D vieram pra quebrar tudo, mano. A libertação tá atrelada ao Então. destino dos D pra caramba. Não, tá bom, mas... Então, isso pode falar. que o Carioca tá falando faz sentido, mas assim, eu acho que pode ter conexão da fruta do Luffy com essa Akuma no Mi lendária de Elbaf. Tipo assim, elas podem ser as mesmas, porque quando a gente vê o Harold sendo morto, tem um cara fugindo com o baúzinho que supostamente está a Akuma no Mi ali. Se a Akuma no Mi estava ali, ela pode ser a fruta de Nika. Porque o Buffy venera a Nika e tudo mais, e porque ela poderia seguir um caminho até chegar nas mãos do Rusru e chegar na mão do Shanks. Faria sentido. Só que tem um outro lado também, que é o Carioca que o Strass vocês acabaram de jogar, que o Loki pode ter tido uma fruta. Então ele pode ter entrado lá e comido aquela fruta e o baúzinho tá vazio agora. Total. E aí, se é uma outra fruta lendária que funcionaria apenas para um gigante ancestral de Elbaf, como o Harold é o principal agora, o Rock está nele. Mas realmente pode ser o Loki e funcionaria com o Loki. E como o Luffy vai ter o Loki agora, ele vai ter as peças que estão no tabuleiro para ele. Tipo assim, a Shira Roxa é extremamente necessária para o que o One Piece significa. Não tinha Shira Roxa nessa época, o Luffy tem agora. Essa fala do Rox também. Possivelmente essa fruta está com o Loki, se não for a fruta do Luffy. É a fala do Roger. Então o Loki é outra. Eu cheguei na época errada, entendeu? Exato. A época errada pode ser. A Shira Roxa não tinha nascido. Não tinha um Poseidon. Não tinha o tá Nika, ligado? entendeu? Não tinha o Nika também. Então, assim, eu quero tem duas Akuma no Mi que eu quero, e uma só vai mostrar o verdadeiro poder quando o Harold comer. E outra coisa, o Carioca trouxe a possibilidade do Zebek ter a Ope Ope no Mi, né? A gente tinha falado disso. Só que outra fruta que combinaria com esses poderes e até ajudaria ele a desmembrar essa pedra desse jeito é a Barabara no Mi do Bug, tá? E aí, vai de novo naquele paralelo que eu tô falando de enquanto as pessoas perseguem os sonhos do Rox, que é o caso do Barba Negra, as coisas vão acontecendo com o Bug, sem ele querer. E ele comer a fruta que pode ter sido do Rox foi completamente sem querer. O Shanks assustou ele meteu a fruta pra dentro, mano. Tipo, sem ver, sabe? Então, eu acho que mais por isso do que por evidências que a gente teve do poder dele, mas isso de fazer as coisas voarem, de despedaçar as coisas de um outro jeito, não de cortar tudo mais, pode ser a Barabara no Mi despertada. Um nível dela que que o Bug talvez nunca vai alcançar, porque ele nunca experimentou a fruta. Ele é o exemplo que a gente tem de um usuário que fica no raso das habilidades da Akuma no Mi, tá ligado? Mas olha isso.
Deixa eu soltar uma informação aqui que vocês estão esquecendo de uma coisa. O Teach, Marshall The Teach, né? O nosso querido Barba Negra, tem 2 Akuma no Mi. Sim, eu ia falar sobre isso agora. E tem 2 que o pai dele queria. Por que Sim, não ser também. essas 2 também? Assim, o que eu acho. Pode ser que a gente não entenda. Não, o que eu ia falar agora é o seguinte. Primeiro, por que será que ele tem 2 Akuma no Mi? Será que é porque ele não tem a operação da OP no Mi, ele é imortal e ele pode ter mais de uma Akuma no Mi porque ele não morre? Existe essa possibilidade. A outra possibilidade é que essas 2 Akuma no Mi que ele quer, uma é pra ele ter um poder de destruição, pra ele ser fisicamente forte. A outra, que é a das trevas, é por algum propósito. Provavelmente ele já tem uma muito Anula, né? forte. Ela anula o poder das outras. Ela anula, Tanto a ela gente faz um sabe. monte de. Eu acho que ela até pode ter mais alguma coisa. Tipo, esse ser o básico dela e ela ter um outro potencial que a gente desconhece, porque ela é uma fruta diferente, né? A questão é, a Barba Branca já tinha a fruta nessa época? Gura Gura no Mi? Não sei. Mas assim, eu acho que os dois querem o seguinte: uma fruta forte pra poder de destruição e a Akuma no Mi lá das trevas. E outra coisa também, tipo assim, talvez a fruta do terremoto poderia ter um estrago maior se tivesse com o Harold, mas eu não vejo como uma das 2 frutas do Barba Negra só mostraria o verdadeiro poder se tivesse com o Harold, sabe? Também Então não por isso sei. que eu não acho que não... Não, mas talvez a parte da fruta negra lá, da escuridão lá, pode ser alguma parada do ancestral, do gigante ancestral ter um controle sobre isso. Da sei mesma lá. maneira, talvez seja uma questão física. Eles são gigantes maiores que os gigantes normais. E talvez seja alguma coisa condicionada a esse potencial físico. Tanto que a fruta da beleza só funciona porque a pessoa é bonita, né? É condicionada a uma questão física. Entendeu? Eu acho que vai mais pro lado realmente do caso de Yamato, por exemplo. Uma divindade de Elbaf tem mais sincronia com um ancestral de Elbaf do que com alguém de fora. Então poderia alcançar o ápice, que é uma parada do despertar, por exemplo, da fruta de Nika mesmo. Quando os Gorosei estão descrevendo, que eles falam que eles mudaram o nome e tudo mais, eles citam isso. Eles vão citando várias coisas, várias pistas lá que indica que você ter a determinação para morrer naquilo que você acredita poderia ajudar a despertar a fruta de Nika. Que é o que acontece com o Luffy. Ele fala pro Kaido lá, não importa o que você faça aqui comigo, eu vou libertar essas pessoas, tal. E ele estava disposto a morrer por isso. E aí quando ele morre, que ele morre mesmo, o Law para de escutar a voz de todas as coisas lá do Luffy e tal, ele fala que o Chapéu de Palha morreu, eles têm essa sensibilidade. E o Luffy volta, ele ressuscita, ele mesmo reconhece que tinha morrido. Ele fala, caralho, eu tava morto agora, não sei o que, achei que eu tinha perdido. Então, até isso que eu acho que tem muita gente falando, o Oda falou que um Chapéu de Palha vai morrer até chegarem no final. Acho que já morreu, que já foi o Luffy, só que ele voltou. Tá? Ele não vai matar de fato alguém antes deles chegarem no One Piece. E aí eu acho que entra nisso. O Luffy alcançou o propósito, o máximo da fruta, porque ele tinha, assim como a Akuma no Mi dele tem a ver com liberdade, ele tinha esse propósito e essa gana de libertar as pessoas por onde ele passava, essa vontade absurda de fazer isso acontecer. Então, tem algumas coisas que podem, no usuário, complementar a Akuma no Mi. É o caso mais óbvio, escancarado da Hancock, por exemplo. A fruta dela no Barba Negra não ia ter uso nenhum, né? Por exemplo. E ele até fala, quando ele chega... E outra coisa, essa parada do Barba Negra perseguir as coisas que o Rox queria. Quando ele chega na Hancock, ele pega ela e ele fala, eu vim aqui por causa da tua fruta. Né? A gente sabe que ele tá mapeando... Os memes dessa época. Não, a gente sabe que ele tá mapeando frutas poderosas, tal, que provavelmente não ia ser ele que ia consumir essa fruta, mas pode ter a ver também. A minha dúvida é se o propósito do herdado do Barba Negra é o propósito do Shebeck. E porque aí muda um pouco de configuração essa dualidade entre o Luffy, eu acho, né? E porque eles não querem a mesma coisa, tá ligado? Então, aí eu vou discordar. Eles querem a mesma coisa, só que eles querem provavelmente de formas diferentes. Mas, tipo assim, pra mim... Porque pra mim, a vontade herdada não é do Rox, é dos D. Pra mim, com essa frase de agora, fica muito claro que o Rox sabe muita coisa. Sim, do mundo. Sabe pra caralho. Tipo, o cara falar, mano, eu sei que essa fruta no Harald vai ser pica.
entendeu? Não parece achismo, parece que ele sabe de alguma coisa. Não. Com Então certeza. ele tem muito. Sabe. Ele tava na Terra ele tava na sala de Exatamente, Emu antes de ser velho. pirata. Exatamente. Isso é matador. Então, assim, eu acho que ele tem muita informação que eu acho que tem a ver com a vontade dos D, que é aquele lance. Talvez pro Rox, pro Teach, os fins justifiquem os meios. Pro Luffy, não. Uhum. Entendeu? Pro Luffy, Não. ele faz as coisas do jeito dele mais. Tudo É bem, bom mas e vivan. o One Piece? É uma coisa que o Barba Negra quer? Entendeu? Acho que sim, mas é porque Com certeza. provavelmente com o One Piece vai ter um significado. Eu gosto muito da teoria de One Piece ser a unificação do mundo, né? Por isso chama um pedaço, né? Um só, onde vai ter, certeza. vai ter a formação do All Blue, vai ter a destruição da Red Line, que é a coisa da Ilha dos Tritões, lá, a profecia da Ilha dos Tritões. Então eu acho que os dois são o mesmo objetivo, tudo é o mesmo objetivo. Só que a forma de fazer isso é diferente. O Teach, ele vai numa forma mais agressiva, vamos dizer assim. Meio que eu preciso ficar muito poderoso, assim como o Rox era. Meio escroto, não se importa de se alinhar com pessoas escrotas. O Luffy não. O Luffy ele vai muito no lance de justiça, do que ele acha que é certo, dos amigos, de comunidade, de festa, de festejo, de trazer a libertação numa forma de celebração. Porque no final, todo o arco de One Piece termina com uma festa. Ou Não, seja, tudo depois da bem. libertação Exato. vem a comemoração. Mano, o Só Teach que a gente assim- vê devastação. Onde ele vai, ele devasta, ele destrói, ele briga. Hashinosu, por mais que seja uma ilha pirata, não tá nos melhores dias dela, a gente viu isso. Tá tendo cerco lá, tá tudo cagado, meu. Mas o que eu tô falando, na verdade, é mais pelo caminho assim. O Barba Negra, ele não está indo para o One Piece. Concorda? Concordo. Ele não concordo. tá Mas é que eu acho que o São duas cadeiras diferentes. Você ser o rei dos piratas é você ser o homem mais livre do mundo. O que o Roger conquistou, o que o Roger queria, o que o Luffy quer. Você ser o rei do mundo é você ter poder sobre todas as outras pessoas, que é o que Mu tem hoje, o que o Zebek queria, ele já falou, já colocou isso em palavras, e o que o Barba Negra quer hoje, e o que o Buck também gostaria de ter. É que o Barba Negra ele tá querendo que Hashinosu seja uma ilha aceita, uma nação aceita no Reverie, para que depois ele consiga ir para a Terra Sagrada. O plano dele tem esses passos para chegar até ali. Então ele tá mirando o trono vazio, enquanto o Luffy tá mirando o One Piece. O Barba Negra não está mirando a última ilha nesse momento, assim como o Zebek não mirava ela. Então são realmente objetivos diferentes, são duas coisas diferentes. Não, mas é que elas se cruzam em vários momentos, né, cara? A questão é que pra chegar em One Piece, no One Piece, provavelmente o Luffy vai ter que enfrentar toda essa galera, que é a mesma galera que o Titi vai enfrentar. Eu até acho que a gente vai ter um momento bizarro na história, onde o Luffy e o Titi vão lutar juntos contra alguém. Ah, isso aí eu acho bizarro. Vai ser bizarro. Isso eu acho bizarro. O cara foi responsável pela morte do ex, cara. Não Vou pode. te falar, mas eu acho que isso vai acontecer, de verdade. Só Eu que acho ruim. eu acho que talvez seja uma medida necessária para vencer talvez Imusama ou o vilão ali dos Cavaleiros Santos, ali alguma coisa nesse sentido, para que a gente consiga, para depois haver um embate entre os dois. Eu acho que o embate entre os dois vai acontecer inevitavelmente, porque eles são opostos, né? Um é luz, outro é escuridão, tudo isso aí que traz. Então eu acredito muito nisso também, que assim, pode surpreender a gente os dois terem acabando lutando junto para porque eu ainda acho que o Luffy ele é muito assim. Ele, beleza, ele quer One Piece, aí ele para, vê que tá tendo uma merda, ele então vai chegar num ponto que eu acho que ele vai estar tão atolado em merda que ele vai ter que falar, nós vamos ter que resolver isso pra conseguir ver o One Piece. Porque eu de coração ainda acho que o One Piece vai ser a última coisa de One Piece. Não, tudo bem. Depois, né? Ele vai resolver o mundo, aí ele vai falar, agora eu vou pro One Piece, porque aí o mundo vai estar totalmente diferente, ele vai encontrar o One Piece, o One Piece são os amigos que a gente faz. E aí... Sai fora. Entendeu? Sai fora. Mas não, é isso mesmo. O One Piece seja muitas alagamento mundial. Então, assim, olha isso, com uma frase, três balãozinhos de texto, olha tudo isso que a gente teorizou até aqui. Então, Sim. assim... E outro contraste legal aqui é a gente ver o quão o pensamento do Rox tá focado, enquanto o Roger tá fazendo um monte de merda, né? Ele tá saindo no soco com o Garp no meio do nada, ele tá apanhando da Shaq no meio do nada. Tipo assim, eu acho que é o que o Carioca falou na semana passada ou retrasada, dos mais fortes de One Piece que a gente tem conhecimento seriam o Garp e o Roger, e agora eu coloco o Zebek no mesmo nível, talvez o Shanks junto com eles numa prateleira acima de qualquer outro personagem que a gente já viu lutando.
Até o Barba Branca, abaixo. E eu não coloco o Zebek acima do Roger, não. Mesmo o Roger apanhando aqui, ele apanhou aqui porque ele tá meio idiota. E esse tom meio idiota dele é igual ao do Luffy. Ele apanhou do Garp porque ele foi abertaço pra cima do Garp igual um maluco, né? Mas eu acho que realmente são os três dessa época aqui em nível de poder muito parecido, que é uma coisa que a gente já sempre falou que é difícil de fazer, né? Mas eu gosto de ver essa discrepância nos objetivos. O Rox tem um plano muito certinho. Desde o início da montagem do bando, o Roger só vai. E aí que tá também a diferença nos objetivos. Um quer essa liberdade que ele tá abraçando, que vai seguindo o que o destino tem pra ele. E o outro já tem tudo mapeado pra controlar o destino. Pesada essa discussão aqui, hein, galera? Deixa seu like aí. Se Da inscreve hora. no canal, porque foi pesada essa daqui agora. Muito louco, muito louco. Bem, o capítulo continua aí com a gente agora conhecendo outros, talvez os últimos aí membros dos Piratas Rocks, provavelmente, né? Porque depois vem uma capa dupla lindíssima também. Mas vamos lá. Falta a Gloriosa, né? E aí a gente vê, né, que depois aparece o Capitão John. Depois disso vem a parte de encontrar a Galeila, né? Pra mim era só uma lenda, mas... E aí, parênteses. Capitão John já apareceu em One Piece. Pra quem também não lembra, ele aparece em Thriller Bark como um zumbi. Eu não lembro se falaram sobre ele ser dos Rocks, eu acredito que não. Nessa época, não. Eu acho que ele e o Machadão aparecem lá. Os dois. O Silver Axe, acho né? que sim. O Moria tem umas sombras muito foda, mano. Até o próprio Wars, que entra nisso do Galeilá. Porque a gente tava falando disso na semana passada, de que o Wars provavelmente era o líder do Galeilá, dos gigantes que foram congelados pelo governo mundial. E o Moria conseguiu achar o líder. Ou seja, também, o Moria achou um que o Zebek tava procurando. Né? E outra informação interessante, não sei se vocês lembram daquele bracelete que o Luffy usa em Impel Down ali. Ele dá pro Bug. Sim. É do Capitão John, é a abraçadeira do Capitão Sim. John. Também é uma informação interessante aí pra quem não lembra. Ela não tem muita importância pra gente aí na história, né? Mas... Não, na verdade, esse mas é tesouro, detalhezinho legal de pontuar. como o Bug usou, ele usou pra ficar rico, né? Não sei. Porque ficou meio... Ele pegou e não mostrou muito mais detalhe, né? Talvez eles joguem alguma coisa aí pra frente. E o Capitão John aparece... Uma história de capa que seria mais interessante que a de Yamato. Qualquer uma coisa seria. E aí o Capitão John também apareceu, se eu não me engano, no anime, num pequeno cortezinho aí de God Valley que teve recentemente, né? Aparece. Ele aparece um pedacinho dele também. E aí a gente também vê aí a nossa querida Big Mom no físico dela. Outra que o tempo foi cruel, hein? Mas convenhamos que essa daí gostava de comer, né? Eu tô gordo falando, eu tô no meu lugar de fala, eu peso 120 quilos, tá tudo bem, galera. E aí ela fala, né, que ela tá usando a rede procurar por ela, mas ainda não encontraram em lugar nenhum um exército de congelados, tá? Aí a gente vê o Barba Branca, né, mas aí agora mais adulto, né, do que imagem do que a gente viu, agora tá mais encorpado, né? E aí ele fala, mesmo que já exista, já devem estar todos mortos. E aí a gente vê o Strelsin. O Strelsin também já apareceu em One Piece. Pra quem não lembra, ele é um dos caras que ajudam a Lin Lin ali a fugir depois que ela come toda a mãe dela lá. Ele ajuda. E ele é o chefe do bolo da Big Mom. Ele que é o chefe do bolo. Ah, tá. Eu fiz essa pesquisa. Ele é pai de algum dos filhos da Big Mom, deve ser, tem 235 zilhões. Então, provavelmente, e aí ele fala, né? Não tem como eles voltarem à vida. E aí, todo mundo falando sobre sonho e tal. E a gente é apresentado pro Barbel, que é um homem peixe bagre, né? Aí ele fala, mesmo que eles voltem à vida, não tem motivo pra eles te obedecerem. E aí, a gente vê o Kaido aí, jovens... Zero intimidador. Bem moleque. E a gente vê, né? Bem moleque. E aí eles começam ele falando, né? É por isso que precisamos da força atual do rei de Elbaf Harald. Aí ele fala, não podemos usar nossa força para subjugá-lo. É a mesma coisa com Harald. É a mesma coisa com esse Harald. É só subjugá-lo e fazê-lo obedecer. E aí a gente vê o Rox fica putaço quando ele fala isso. Ele fala... Isso eu achei muito foda. Repita isso e eu acabo com você, seu desgraçado. Ele fala, calma aí. Para aí também você, Kaido. Querem transformar essa ilha que acabamos de conquistar em ruínas? Pelo jeito esse nosso grupo vai acabar uma hora ou outra. E... aí a gente vê o John, né, fazendo uma graça e tal. E aí o Rox fala, né, Harald é meu amigo. Diga qualquer besteira de novo eu vou acabar com você, Kaido.
E o Kaido fica em Mano, choque, achei hein? Dá muito uma foda. suadinha nervosa. É, se cagou, velho. Achei muito foda. E aí, quando o Kaido tá lutando contra o Luffy, que ele lembra de quem machucou ele lembra dos que conseguiram afetá-lo, né? Atingi-lo. Ele lembra do Rox. Isso é uma coisa. Ah, Mas pode peraí, seguir aí, isso é depois uma se eu coisa lembrar. diferente também, né? Eu não lembro do Teach ter uma parada assim de falar. Pô, primeira vez que a gente vê o Rox e ele se põe por um cara que chama de amigo, né? A gente não vê o Teach tendo um momento É. desse. Toda a história dele é em volta meio de traição. Mesmo a relação dele com os piratas hoje, né? Dos piratas dele hoje Sim, é muito os dele estranho. É mesmo. tudo ex-bandido. É, e o Harold nem é do É, bando, tá ligado? Não tem nenhum personagem que a gente tenha visto até agora na obra que esteja fora do bando do Teach, principalmente que tenha essa tensão. Ah, o que eu queria falar é que é da hora a gente ver como o bando tá agindo junto, né? Eles estão todos com o mesmo objetivo, que era uma coisa que a gente. Dizem as lendas dos Piratas Rocks que era cada um por si que tava andando junto, né? E cada capítulo que passa desse flashback vai mostrando exatamente o contrário. Todos eles estavam completamente focados no objetivo do Rox. Agora é Galeilá? Então a gente vai atrás de Galeilá. A Big Mom usando as informações que ela tinha, esse Strelsen também, todo mundo em sintonia com o mesmo objetivo. Aí, mas eles estão fazendo isso pra enriquecer e tal. Mas tudo bem, mas eles estão tudo no mesmo objetivo. Mas isso tem nome e sobrenome. Isso é claramente esse último quadro aí, que se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu até deitei meu celular porque é lindo, mostra aí, acho que agora quase todos os Piratas Rocks, né? No seu auge, E né? a gente vê no texto que ele fala, né? E aí eu vou narrar aqui pra vocês. Elbaf é a chave pra conquistar a Terra Sagrada. Se não aceitarem isso, não acreditam nisso, então sumam no aqui agora. Se vão me seguir ou não, no dia derradeiro é com vocês. Mas já se decidiram, venham comigo. Eu vou mostrar o topo do mundo pra vocês. Caralho, se tem uma definição de farmar a aura, é o que esse cara fez agora. Que puta que me pariu. Vou te falar que eu tinha ficado um pé atrás, assim, nas últimas aparições. Mas ele mesmo tinha achado da hora. Essa me conquistou, ganhou meu coração aí. Porque eu acho que assim, não adianta nada você ter um bando forte, que é um pouco a vibe que o filho dele me passa, o Tite me passa. Eu sinto que falta liderança. Com o Rox, cara, não falta. Tá ligado? O cara. Não falta. Olha os caras que estão atrás dele, Exatamente, cara. mano. Caralho, velho. 3 deles são os maiores piratas, são os 3 Yonkous que tinham. Na 3. última apresentação me passava mais uma vibe Barba Negra, agora me passa uma vibe dele mesmo. Não, e até esse lance dele ter batido de frente com o Kaido pra proteger o Harald, eu falei, caralho, nossa, eu não esperava. Bateu de frente e deixou o Kaido pianinho. Tá sentadinho aqui de cócoras. Meio puto, né, que tomou passou vergonha na frente dos outros aí. Mas assim, mano, é muita gente muito forte, mano. A mina lá que foi clonada agora, a Miss Buchanan, né? É a Stussy, isso. Ela, o Chique, aqui, mano, o visual do Chique é absurdo. E ainda, e o tal do Silver X lá do Machadão não chegou aqui ainda tem a Gloriosa pra chegar. Mano, olha esse bando, velho. Eu queria esses detalhes nos Piratas Roger, tá ligado? A gente sabe que não vão ter tantos fortes assim, que vai ficar meio que no Roger, no Rei no Gaban. Mas, pô, isso aqui realmente é um farmação de aura num nível que a gente pouco viu até hoje em One Piece, sabe? Não, muito irado, assim, eu achei... Muito assim, foda, vamos ser sinceros, eu acho que esse capítulo, por mais que essa segunda parte aí tenham tido... Vou até contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. 8, contando se essa última aí for dupla. Cara, olha o quanto de informação minimamente ele trouxe. Então, assim, por mais que seja pouquinho coisa de capítulo, o Oda é foda, né, mano? Ele sabe fazer, contar, deixar detalhe. A gente tá aqui, ó, 1h30 praticamente, falando, 1h10, falando de Piece sobre um capítulo de 13 páginas. Sim. E um outro ponto é que eu quero saber o que aconteceu em God Valley, porque a impressão que passa agora é que todos esses piratas aqui, extremamente poderosos, que depois viriam ser imperadores, alguns deles aí, muito, tipo, o ápice do ápice da pirataria, eles acreditavam no Rox, e alguma coisa aconteceu em God Valley que fez com que eles falassem, agora ele não vai mais realizar o que ele queria, então vamos embora, cada um por si, agora sim. Então, alguma coisa aconteceu ali que foi o momento que o plano dele falhou. Ele deve morrer, e né? Aí, eu acho que ele morre. Canto.
Eu não sei se ele morre ou se ele é Eu acho que ele derrotado morre, tal, eu acho mas que é ele alguma morre. coisa. É, talvez ele morra, realmente, pode ser, Não, faz só seria sentido. mais Que aí ele não insano. seria, tipo, O mais insano é, ele não morreu. Ele fez algum tipo de. Ele perdeu, ele fez algum tipo de trato com o Roger. E na verdade ele tá lá esperando em cima do One Piece, falando: eu sou o teste final. Nossa, Toma espero essa. que não. Não, eu acho que ele morrer manteria, tipo assim, teria que ser uma morte muito Não, eu acho que foda vai ser. pra manter tudo isso que o Oda tá apresentando do cara até agora. Alguma coisa relacionada a Imu, por É, exemplo. sim. Não, acho total. Porque o que passam pra gente é que o Roger e o Garp derrotaram ele. Só que a gente sabe que o governo mundial manipula tudo. E o Imu pode ter aproveitado essa chance pra tirar do caminho o cara que mais ameaçou Imu até Sim. hoje. Que foi o cara que chegou com uma arma lá dentro. E que viu ela ali e tudo. Então, E realmente não pode ter tomou nenhum sido dano, ele isso. só fugiu, né? Ele só foi embora. Exato, ele só foi embora. E ele falou: eu vou voltar aqui. Você fica esperto que eu vou te pegar ainda. Então, eu acho que realmente pode ter sido isso. God Valley foi muito maior do que o evento já muito grandioso que a gente imagina que foi, tá Não, ligado? agora que as cartas estão sendo colocadas na mesa, assim, o tabuleiro vai se expandindo, tá ficando muito insano, assim, tô até ansioso. Assim, de verdade, eu não sei que linha que o Oda vai seguir, se ele vai seguir em God Valley, ou se ele vai pros Rocks procurando o Galei lá, ou se ele vai voltar pro Loki, não sei o que ele vai fazer. Mas o que vier, eu tô... Eu acho que essa aqui foi a. Eu acho que isso aqui foi a última página do flashback. Eu tenho a impressão. Ah, Pelo será? menos nesse momento. Mas eu acho. Nesse momento. Eu não Não, eu acho gostaria. que deve. Assim, meu chute é que vai ter ainda. Ele vai dar o gancho pro Loki, eu acho, entendeu? Eu acho que ele vai dar o gancho Hum. para o que que é o Loki, como ele funciona. Ou Acho talvez que tá só faltando fale, isso. tipo, putz, depois disso teve o evento de God Valley e desapareceu. E aí o Loki Ah, ficou tristinho e aí ele decidiu criar o bando dele, por exemplo. ou isso, né? Pode ser uma parada. E outra coisa. Um dos mistérios de One Piece é o que são, por que que aqueles cartazes específicos estão na sala de Mu. Tinha o da Shirahoshi, o do Barba Negra e o do Luffy. E o do Barba Negra com uma espada furada. O do Barba Negra a gente já sabe, é por causa de Rocks, Uhum. né? Agora resta saber o da Shirahoshi e do Luffy, da Vivi também, né? Da Vivi, da Shirahoshi e do Luffy. O da Vivi estava na mão de Mu, era o principal ali, os outros três estavam jogados no chão. O do Barba Negra a gente matou, é filho do Rox, dá pra ver, todo mundo sabe. E Mu teve esse entreveiro, esse problema com o Rox, então tá de olho no filho. Agora os outros três tem muitas teorias envolvendo cada um deles. O Shirahoshi acho que é menos, que tem teoria do porquê que ela estava ali. Ela é uma arma ancestral, então pode ser por isso. Mas a gente já descobriu aqui, né? Oh, na moral, isso daqui é um quadro muito foda, velho. Que Lindo isso, esse cara. quadro, de verdade. Mais alguma coisa? Teorias? Mano, eu Olha, acho que do meu lado Expectativa? a minha expectativa é essa que eu citei dele dar uma introdução final ao Loki, pra a gente poder entender o personagem, né? Eu acho que nesse flashback nem precisa ser relacionado ao Shebeck diretamente, né? Mas tem que ter a ponta solta do Loki, porque até agora o Loki. não, mas isso acho que vai. Não, mas acho que isso vai amarrar. Provavelmente o flashback oficial, né? Que foi o que a gente abriu primeiro, deve terminar contando toda aquela parte da história do Harald virando mal tal, e sendo assassinado ali. É, provavelmente deve terminar nisso. Não acho que. Porque o flashback começa falando: você quer saber a verdade? Então toma aí. Entendeu? Sim. Tá Esse cravado. peixe tritão bagre aí, mano. O que esse cara tá fazendo aí? Que porra é? Saiu de onde? Quem é o filho dele? Porque todo mundo aqui tem um filho, O né? filho dele é o Yuri Alberto. Já deu pra se ligar. Qual Mentira. que é Sai fora, Tinha, mano. meu. o. O Alberto é pica. Quando é que é o incidente de God Valley? Tipo, deve ser muito perto disso que a gente tá, né? Tipo, deve ser há dias. O Roger ainda tava com chapéu de Sim, palha. sim, sim. Não, não, É é que bem. assim, deve ser uns 30 anos antes. Aliás, deve ser logo nessa parte aí. É que eu não lembro. Não, é que falta a Gloriosa, né? Entrar no bando. Não sei quanto tempo isso demoraria pra isso. Pra God Valley, mas tá perto, porque tá todo mundo meio jovenzinho na linha do One Piece.
50, não? Eu acho que Não, era não é por aí. 25 anos. Tipo assim, dá pra gente ter, 50 é muito. ter meio que uma noção. 50 não é muito. Pelo Não rosto do é, não, Garp você é ali, louco. Peraí. O cara não é tinha muito 20 não. no auge. Não, calma. Olha a vovó Neon, mano. A Calma aí. gloriosa ali. Ela Vou devia fazer estar com uns conta. 30, Vou mano. fazer a conta. O Roger, ele tem aí quanto? Máximo Pra ele... 30. O Roger deve ter. É, no Então, máximo, deve ter uns 25 aí, aí. aí deixa eu pensar, o Ace, Ah, 33 anos. Acabei de ver aqui, ó. 33? Ou Roger, seja, 33 ele anos. teria. É. Quantos anos vocês falaram? 50 anos atrás? Ele teria 80 agora. É Porra, é 83, muito, é. né? Pro filho dele que tinha Mas, 20. Mas ele morreu antes do Luffy nascer, mano. Tudo bem. O Tudo bem, Luffy tá mas se com for 15. 25 anos atrás, tudo bem, né? Porque o Luffy não tinha não, talvez nascido. seja uns 30, mas tudo bem, eu tô estimando aqui tempo. Quer ver? 38 anos. Ó, nem pra mim nem pra você. Faz Foi mais bem na minha. sentido, né? Ah, pô, faz média, caramba. Você falou 30, eu falei 40. Eu falei 50, é no meio que dá 40, caralho. Não, mas eu falei, faz mais sentido, né? Que Não, 50, pô. tudo bem, cheguei perto, tá ótimo. Não, tá certo. Bem, notícia ruim é que não teremos que vem. Esse mês de agosto lá no Japão tem vários feriados. Só no Brasil que não tem. É, só no Brasil que não tem. Aí vai ser praticamente assim o mês inteiro. Semana sim, semana não. Bem, muito obrigado a todos pela presença de mais um A Bordo do Sun. Estaremos aqui sempre que possível. Exatamente. Cara, eu gostei bastante desse capítulo, na verdade. Eu achei que eu li a primeira vez, mas agora com vocês eu gostei bem mais dele. É porque a gente fomentou várias discussões aqui, né? Não, eu acho que assim, você vê, pô, muito pouco capítulo pra muita discussão. Tipo, mano, como uma frase do cara, eu tenho duas da Akuma no Mi que eu quero, muda tudo. Muda Muda todo o jogo, completamente. muda completamente o cenário que a gente tá vendo. Então, acho que tá sendo muito irado, assim. A parte eu tinha criticado até um pouco esses flashback dentro do flashback, mas, meu, me arrependo completamente do que eu tava falando. Tá sensacional agora. Melhorou 1000%, Tá né? muito Depois bom. de trocar uma ideia. Aham. É, tá realmente impressionante. Eu espero que o Oda continue nesse flashback até God Valley, por exemplo. Ou até, tipo assim, eu espero que ele chegue naquele momento que a gente parou do Harold sendo morto na frente do Loki, cronologicamente, sabe? Sem Aham. muitos saltos. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participa com a gente. A gente começou esse aqui de vídeo e o resultado do primeiro foi bem animador, tal. Então, muito obrigado a todo mundo que escuta, todo mundo que comenta, que pede pra gente gravar logo, que pergunta quando vai sair o próximo. Ao Strácio Carioca por estar aqui semanalmente também. E a todo mundo que tá acompanhando a gente, esses capítulos insanos que eu venho apresentando aqui já há um bom tempo. Gente, um beijo grande a todos. Fiquem com Deus do One Piece e Deus Oda no coração de vocês. Pessoal, beijo muito grande. Até daqui 2 semanas. E bebam água. Tamo junto. É isso, é nóis.